Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elívia Soares e hoje nós vamos falar sobre coesão e coerência. Vamos relembrar esses dois conceitos, como eles funcionam dentro do texto. Para a gente iniciar, vou apresentar para vocês uma sequência de imagens. Analisem. Podemos contar uma história a partir dessas imagens? Observem, gente, a sequência, observem quais são as características dentro de cada imagem, quais são os objetos que compõem cada imagem dessas 7. Olhado, vamos continuar. Alguns textos são compostos a partir da sequência de palavras previamente escolhidas e organizadas pelo autor. Outros textos, no lugar de palavras, apresentam ao leitor a sequência de imagens que, juntas e organizadas, constroem uma narrativa, uma história. Então, gente, nós temos os textos que são verbais, que eles são produzidos por meio da escrita, e temos textos não verbais, que são produzidos por meio somente de imagens. Há aqueles textos que possuem uma linguagem mista, que possuem palavras e imagens. Mas os textos eles podem ser formados dessas 3 maneiras. Agora, aquela sequência de imagens que apareceu para vocês, nós vamos organizá-las para que componha uma história. E para compor uma história, é necessário que haja uma sequência de ações. Observem a primeira imagem, observem que há pegadas, essas pegadas indicam que uma pessoa está entrando no banheiro para tomar banho, você observa isso pela imagem do chuveiro e dos outros elementos que indicam que vai se tratar de um banho. A segunda imagem, você observa que a cortina está aberta e que uma pessoa saiu de lá. Você observa isso pelas pegadas, as pegadas te indicam isso. A terceira imagem, olhem só, as pegadas indicam que esse guarda-roupa foi aberto, a pessoa calçou um sapato e saiu, porque as pegadas dos pés estão sendo substituídas por pegadas de sapatos. A quarta imagem, você observa que essa pessoa senta para se alimentar, tomar café, provavelmente você observa pelo bule, por outros aspectos que indicam que seja um café da manhã, um pedaço de bolo. A quinta imagem, essa pessoa, ela pega um chapéu, você observa a falta de um chapéu na parede e onde tem guarda-chuvas. Então, ela pega e sai. Na sexta imagem, há a saída da entrada da casa. Então, você observa que realmente essa pessoa saiu. Há uma macieira ao lado, porque é uma macieira, porque na última imagem, você observa que a pessoa sai, continua andando e joga os restos da maçã na lixeira. Essa história tem como título Ida e Volta, do autor Juarez Machado. Ela é totalmente produzida a partir de ilustrações. Olha a capa do livro, Ida e Volta. E agora nós vamos recontar a história verbalmente. Então, gente, vocês viram que houve uma sequência de imagens. No primeiro slide, essas imagens estavam misturadas. Porém, no slide anterior, elas já foram organizadas com uma sequência de ações que há uma coerência, que há sentido na organização daquelas imagens, que dizemos que é um texto não verbal. Agora vamos ler ele escrito com a utilização da linguagem verbal. Vamos lá, ida e volta. Certo dia, uma pessoa estava tomando banho. Logo depois do banho, saiu do chuveiro e foi até o seu guarda-roupa. No guarda-roupas havia muitas peças diferentes, inclusive o uniforme do super-homem. A pessoa vestiu uma roupa, calçou um sapato e se direcionou para a mesa do café da manhã. Tomou uma xícara de café e comeu uma fatia de pão. Depois limpou a boca com o guardanapo e levantou-se da mesa. Pegou um chapéu na parede da sala e um guarda-chuva. Após sair de casa, trancou a porta, foi até a macieira no quintal, balançou a árvore, apanhou uma maçã e saiu comendo a fruta pelo caminho. Pouco antes de chegar ao destino, comeu toda a maçã e jogou a casca e as sementes na lixeira.
Quais pistas utilizamos para recontar a história com uma sequência lógica? Gente, vocês observaram que o texto verbal, ele possui mais elementos, porque há ações do personagem entre uma imagem e outra, que no texto verbal tem, porém no texto verbal não tem. E nesse texto não verbal, quais pistas encontramos para recontar a história? A direção das pegadas, a ausência de peças no guarda-roupa e no chapeleiro, a desordem das louças na mesa do café, as folhas caindo da macieira, a lixeira com o resto da maçã. A leitura das partes conduziram a um todo, porque entre essas partes havia compatibilidade, harmonia, que possibilita atribuir continuidade de sentidos, ou seja, nas duas versões, a coerência textual. Gente, o que é a coerência textual? A coerência textual é o que deixa o texto ter sentido, ter uma ideia lógica, uma formação lógica. Vamos ler o conceito de coerência. É o que trata da formação lógica do texto, garantindo-lhe sentido através de uma linguagem clara e uma sequência adequada de ideias. Um texto coerente é aquele que transmite uma reação lógica de ideias que se complementam, não se contradizem e conferem significado à mensagem. Isso que é coerência, é você organizar o texto com ideias lógicas para que ele tenha sentido. Por exemplo, é coerente ou incoerente eu dizer que uma pessoa pegou muita chuva e conseguiu chegar ao seu trabalho enxuta? Não tem como, né? Porque se anteriormente eu disse que ela pegou muita chuva, provavelmente ela chegará molhada. Logo, você precisa de ideias lógicas para que o texto ele tenha coerência, ele tenha sentido. Vamos lá, coerência textual. A coerência de um texto não está somente no texto ou na organização linguística. É uma qualidade que se constrói na leitura e na interpretação dos textos, sejam eles verbais ou não verbais. Portanto, diferentes leitores, com diferentes informações prévias, com diferentes visões de mundo, podem atribuir níveis de coerência diferentes ao mesmo tempo. Vamos falar sobre esses fatores que contribuem para a coerência de um texto. O primeiro fator é o conhecimento de mundo. O que é o conhecimento de mundo? É o conjunto de conhecimento que adquirimos ao longo da vida e que são arquivados na nossa memória. Olha o exemplo, gente. Peru, panetone, frutas e nozes, tudo apostos para o carnaval. Se você tem o conhecimento de mundo de que esses elementos, peru, panetone, frutas e nozes, não fazem parte do carnaval, então você vai perceber que essa frase ela é incoerente, ela não tem sentido, não tem uma organização lógica de ideias, porque esses elementos, peru, panetone, frutas e nozes, são elementos que encontramos no Natal. Agora, outro fator, a inferência. Através de inferências, as formações podem ser simplificadas se partimos do pressuposto que os interlocutores partilham do mesmo conhecimento. E o que são inferências? São deduções, é aquilo que você deduz. Olha o exemplo. Quando os chamar para jantar, não esqueça que eles são indianos. Ou seja, você tem que partir do princípio da inferência, da dedução, saber que indianos não comem carne de vaca. Então, ao falar, quando os chamar para jantar, não esqueça que eles são indianos, é preciso você ter esse conhecimento, inferir isso, que indianos não comem carne de vaca, logo, não é para servir esse tipo de comida. E o outro fator contribuinte para a coerência de um texto é a informatividade. Quanto maior informação não previsível um texto tiver, mais rico e interessante ele será. Assim, dizer o que é óbvio ou insistir numa informação e não desenvolvê-la, com certeza desvaloriza o texto. Gente, a coerência textual, como a gente acabou de trabalhar,
é o que dá sentido ao texto, é a organização lógica de ideias que traz sentido ao texto. Agora nós vamos falar sobre coesão, porque o tema da nossa aula de hoje é coesão e coerência. E por que esses dois termos estão ligados? A coerência é a organização lógica do texto que dê sentido. E a coesão são os elementos, são os conectivos que são usados no texto, palavras, termos, expressões que conectam o texto, que ligam o texto. E esses termos, eles corretamente usados, esses conectivos, eles vão gerar sentido ao texto, ou seja, eles vão gerar coerência. Vamos lá, gente. O que é a coesão textual? Coesão é a ligação entre os elementos gramaticais, semânticos e discursivos do texto. Trata-se da forma como as frases e palavras se relacionam e são conectadas, combinadas. Os conectivos são palavras ou expressões que interligam as frases e parágrafos, permitindo a sequência de ideias e a coesão textual. São as conjunções, os pronomes, preposições, advérbios, locuções adverbiais, entre outros. Esses são os conectivos, gente, eles são elementos de coesão textual. E eles corretamente usados, eles vão gerar coerência no texto. Se um conectivo ele for utilizado de maneira errada, o texto ele vai ficar incoerente. É por isso que coesão e coerência são palavras que andam juntas, tá? Vamos ver um exemplo dentro do texto para vocês observarem os elementos coesivos. Olha o título, Segredos da Seda. Cientistas desvendam parte dos mistérios dos bichos da seda e abrem caminho para a produção artificial de fios. Texto de Lia Vasconcelos. Eles são tão finos que mal podem ser vistos a olho nu. Ainda assim, são mais resistentes do que o aço. Se tecer esse fio é natural para os bichos da seda e as aranhas, há décadas a ciência tenta, sem sucesso, reproduzi-lo em laboratório. Em experimentos anteriores, os cientistas já conseguiram purificar a seda, mas nunca foram capazes de transformá-la em material. Desta vez, pesquisadores americanos da Universidade de Tufts anunciaram ter desvendado parte do mistério envolvido no processo natural de fabricação da seda. O estudo deve se somar aos esforços para investigar como criar proteínas em laboratório e, assim, aprimorar as técnicas de produção de fios artificiais. Gente, observem as palavras destacadas. Olhem o primeiro termo destacado que inicia o texto, eles. Eles são tão finos. O que são tão finos? Eles são tão finos que mal podem ser vistos a olho nu. Aí você retoma o título e a linha fina. Segredos da seda. Cientistas desvendam parte dos mistérios dos bichos da seda e abrem caminho para a produção artificial de fios. Então você entende que o eles são os fios. Ainda assim são mais resistentes do que o aço. Se tecer esse fio, qual fio esse fio qual? O fio do bicho da seda. Depois nós temos o pronome ló, reproduzi-lo em laboratório. Esse ló, ele é usado para retomar qual palavra? Fios. Então vejam, gente, que essas palavras em destaque, elas são conectivos. E por meio dessas palavras, elas geram coerência no texto, deixam o texto mais claro, sem repetição. Essa é a relação entre esses dois termos, a coesão e a coerência, os conectivos que geram sentido no texto. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje sobre coesão e coerência. E para rever essa aula novamente, acessem o portal Eduque Acre. Obrigada!